João capítulo 15, verso 1. Eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Amém? Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Eu tinha feito uma sequência do eu sou de Jesus. E, na verdade, hoje era para eu estar falando sobre eu sou o pão da vida. Mas aí o Pietro anda junto comigo, o tempo todo a gente está junto e estou discipulando ele, está crescendo na graça, no conhecimento. E aí ele chegou um dia e falou, ó, Deus falou comigo e tal, e começou a falar, falei, então domingo você prega. E aí domingo ele pregou, eu sou o pão da vida. Então nós invertemos. E hoje nós finalizamos com eu sou a videira verdadeira. Só que quando eu fui ver o último eu sou de Jesus, né, o que eu iria pregar hoje, eu fui tocado pelo Espírito de Deus, porque hoje é dia de Santa Ceia. E a videira fala da uva. Não fala, né? Ela produz a uva. A videira produz a uva. E aí nós vamos entender, porque, olha só, tem uva ali, né? E o suco da uva é o elemento que representa o sangue de Jesus. Então, eu fui muito tocado pelo Espírito Santo de Deus quando eu entendi o que o Senhor estava fazendo. O Senhor está nos entregando hoje uma preciosidade. Então, por favor, se atente para a palavra. Esteja com o seu coração aberto, com a sua alma derramada, com o seu espírito manso e tranquilo, para que você possa compreender o que Deus vai falar conosco nessa manhã. Deus já falou muito comigo nessa madrugada, nesses últimos dias, e cada entendimento que o Senhor foi me entregando, eu corria na Gesa e compartilhava, e ela, meu Deus, que coisa linda, e a gente foi compartilhando tudo isso. E João capítulo 15 fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Nós já falamos sobre o eu sou a luz, que é a revelação de Jesus. Eu sou a luz. Quando a luz chega, as trevas vão embora. Quando a luz do conhecimento chega, a ignorância sobre determinados assuntos vai embora. Eu sou a luz, é a revelação. Eu sou a porta, é o acesso que nós temos ao reino. Através de Jesus nós temos acesso ao reino. Ele é a luz que ilumina o nosso entendimento, e quando nós entendemos a palavra, nós temos acesso. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Nós temos cobertura espiritual, nós temos proteção, nós temos cuidado. Cuidado. Ele cuida de mim, ele cuida de você. Amém? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Tudo isso nós já vimos e nós já entendemos. Mas hoje, para finalizar, e eu posso dizer que finalizamos com chave de ouro, celebrando a ceia do Senhor. Isso não foi programado por nós, mas foi programado por Ele. E não existe coincidências no reino de Deus. Então, nós vamos discorrer sobre isso. E meditando sobre isso, né, o que é uma videira? A videira é uma árvore frutífera, aquela que dá frutos. E que fruto que é esse? É a uva. A uva. E aí Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. E eu falo, mas por que Jesus falou, eu sou a videira verdadeira? Se ele falou que é a videira verdadeira, é porque existe uma videira falsa. Se ele falou que a videira verdadeira, é porque existe uma videira falsa. E eu fui pesquisar. E de fato existe uma videira falsa. Olha só que interessante. Uma videira que parece uma planta trepadeira, que tem folhas parecidas com as folhas de uva, que dão fruto, tudo igual. Tudo igual. Porque a videira nós plantamos, aqui nós tentamos plantar e não deu certo, mas lá em casa tem uma videira. E quando nós chegamos nessa casa, tinha já essa videira, a gente falou, glória a Deus, essa casa é uma casa que vai trazer alegria, porque o suco da uva, ele representa a alegria. E
é profético, né? Nós chegamos a falar, essa casa é profética, nós vamos viver um tempo de alegria plena. E a videira, ela é plantada com apoios para que ela possa crescer. Então, geralmente você vê videiras e você vê ali alguns apoios para que ela possa crescer. Então, ela também é uma planta trepadeira. Então, a videira falsa, ela imita fielmente a videira verdadeira. Só que o fruto da videira falsa, ele é amargo, ele é ruim. É um fruto ruim, e não somente ruim no seu gosto, mas ele é também, ele faz mal para a saúde. Ele faz mal para a saúde, principalmente para o estômago, algo desse tipo. Então, as folhas são idênticas, né? Dá frutos que parece fruto, mas não é. É um fruto que faz mal à saúde. E falando de coisas falsas, o inimigo das nossas almas é especialista em imitar as coisas de Deus. O inimigo é perito em imitar as coisas de Deus. Quando você vê algo que parece bom, pode ser que seja uma bênção, uma maldição revestida de bênção. E muitas vezes nós nos enganamos, achando que aquilo é algo bom que o Senhor está nos entregando, mas é o próprio inimigo tramando uma cilada para que nós sejamos enganados. E o que vai nos proteger? O que vai nos proteger é nós estarmos com Jesus. O que vai nos proteger é termos o discernimento no Espírito, para que a gente possa separar o que é do que não é, o que é bom do que é ruim, o que é bom do que é mal. Nós precisamos de discernimento do Espírito. E nós só teremos discernimento de espírito quando estivermos andando com Jesus. Andar com Jesus nos proporciona os dons que Ele nos promete e nós teremos discernimento de espírito. Esse fruto faz mal à saúde. E quando nós falamos de reino, estamos falando, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. E o que isso significa no reino de Deus? Significa que nós precisamos estar, primeira coisa que significa que nós precisamos estar em alerta, porque existe uma videira falsa. E essa videira falsa, ela pode ser representada por muitas coisas que nós vemos, e vivemos e até praticamos. Uma religiosidade, uma falsa religiosidade, que é, como eu falei, fazer coisas para Deus e não andar com Deus. Às vezes nós achamos que estamos andando com Deus, fazendo as coisas para Deus. Eu sou prova viva disso. Eu vivia dentro da igreja, de segunda a segunda, fazendo coisas para Deus, mas eu não tinha relacionamento com Deus, porque Deus é uma pessoa e Ele espera que nós tenhamos relacionamento com Ele. Ele espera que nós tenhamos encontros diários com Ele, e não somente encontros de falar, oi, bom dia, tchau, obrigado, oi, boa noite, muito obrigado pelo dia, e acabou. Não, Ele quer ter um relacionamento com tempo de qualidade, para que Ele possa revelar coisas profundas e escondidas que ainda não sabemos. Então o Senhor nos chama para entender que essa videira falsa, ela pode ser apresentada de várias formas, que muitas vezes nós estamos achando que está bom, porque muitas delas são lícitas. Mas Paulo fala que todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo nos convém. Nós precisamos entender o que é aprovado por Deus. Tem coisas lícitas que não são aprovadas por Deus. E se nós não conhecermos as Escrituras e não andarmos com Deus, num relacionamento profundo com Ele, nós não vamos saber quais são as coisas que são lícitas e não são aprovadas por Deus. Nós vamos incorrer em permanecer no pecado, no erro. E o pecado é aquilo que nos separa de Deus. Se nós estamos falando de um Deus que nos chama para ter relacionamento com Ele, e eu escolho ter relacionamento com Ele, por que eu vou continuar pecando? E a palavra de Deus fala, aquele que não vive pecando, o maligno não lhe toca. Então, quando nós não pecamos, nós estamos blindados, protegidos. Ah, mas é muito difícil não pecar, concordo.
Só que quando você começa a viver uma vida de relacionamento com Deus, íntimo e profundo, um relacionamento pessoal, tendo tempo de qualidade com Ele, entendendo as Escrituras e andando com o Senhor, você começa a ser limpo. Por quê? Porque Ele é a videira verdadeira. O Pai é o agricultor. E a palavra de Deus continua dizendo o seguinte: todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele limpa. Conforme nós vamos andando com o Senhor, Ele vai nos proporcionando dar frutos. E nós vamos entender a questão dos frutos. E aquele que dá fruto, Ele limpa. É uma limpeza que Ele vai fazendo no nosso interior, para que a gente esteja, ou seja, a cada dia mais parecido com Ele. É uma limpeza que Ele opera no nosso interior, para que a gente esteja e seja a cada dia mais parecido com o Senhor. E viva as verdades do Evangelho nessa terra, nas realidades que nós vivemos. Nós podemos viver realidades espirituais, uma nova dimensão, uma outra dimensão, mesmo estando inseridos nesse mundo. Nós podemos viver coisas lindas, coisas grandes, coisas firmes, coisas novas para você que está cansado. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só que aí você vive de doses de alívio. Jesus nos convida, se estamos cansados e sobrecarregados, para ir até Ele, que Ele vai nos aliviar. Mas Ele continua falando: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então nós vamos até Jesus, porque estamos cansados, sobrecarregados, Ele nos dá alívio. Mas se nós permanecermos tendo um relacionamento com Ele, Ele nos proporciona descanso. Porque na verdade todos nós descansamos. Uns descansam mais, outros descansam menos. Uns dormem mais, outros dormem menos. Estou falando fisicamente. Mas Ele oferece descanso para a nossa alma. Quantos de nós não temos sono de qualidade? Quantos de nós acordamos no dia seguinte e parece que nós travamos uma guerra durante a noite toda? Quantos de nós acordamos cansados? Por quê? Porque a nossa alma não descansa. Não está descansando no Senhor. E Jesus nos convida a trocar o fardo com Ele, para que a nossa alma tenha descanso. Descanso. Ele vai remover todo tipo de preocupação, Ele vai remover todo tipo de coisa que ocupa a nossa mente e que não deveria ocupar. E nós vamos experimentar coisas novas no Senhor. Ele é a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira. Então, o fruto, o falso fruto da videira falsa, traz essa impressão de que está tudo bem. Essa impressão de que é isso mesmo. O fruto é esse mesmo, mas são frutos amargos. Então, a religiosidade é um fruto que é falso. Os dogmas. Nós fazemos as coisas porque todo mundo está fazendo, nós vamos fazer também. Porque alguém mandou a gente fazer, a gente vai fazer. Não é assim que funciona. Nós precisamos entender o que Deus está falando, o que Deus está informando. E segundo o que Ele informa, nós temos que dar agora uma resposta para Ele. Segundo o que Ele nos informa, nós temos que dar uma resposta para Ele. E aí eu pergunto, por que você vem ao culto? Por que nós nos reunimos? O objetivo principal do culto é adorar a Deus. Porém, o Senhor nos entrega coisas novas através da sua palavra. E segundo o que Ele nos entregou, agora nós temos a tarefa de praticar o que Ele está falando. Praticar o que Ele está falando. Desde o início nós já entendemos o que o Senhor nos entregou como tarefa. Várias tarefas já foram entregues. Aqui já ministrou várias coisas aqui. Eis-me aqui, por exemplo.
Você está disposto a dizer ao Senhor, eis-me aqui, assim como Isaías disse, lá no capítulo 6 de Isaías, ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim, após ter o reconhecimento de que ele era um homem pecador e que precisava de Deus. Eis-me aqui. É uma tarefa que nos foi dada nessa manhã. Agora, uma outra tarefa é o entender que eu preciso ter relacionamento com Deus. E assim por diante, o Senhor está falando o tempo todo sobre coisas que nós precisamos assumir e tomar uma atitude nova. Pensamentos novos, práticas novas. Porque se nós voltarmos para a nossa casa e continuarmos com a nossa vida, o que é o mais comum, nada vai mudar. Nada vai mudar. Aí você pode falar, nossa pastor, é verdade. Se eu fizer coisas novas e coisas diferentes, eu vou ter resultados diferentes. Isso não precisava nem ter vindo aqui para ouvir. Não, você não precisava ter vindo aqui para ouvir. O que você precisava saber é o que Deus quer que você faça. Porque às vezes atitudes novas e ter atitudes novas não significa que nós estamos fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Às vezes você fala, eu vou ter uma atitude nova para ter resultados novos, e você sai fazendo um monte de coisa. E o Senhor, a primeira coisa que Ele quer que você faça é que você pare e que você busque a face dEle, busque a presença dEle, busque o entendimento e a direção que Ele quer te dar dia após dia. Nós temos como fruto da videira falsa a hipocrisia. E o que é a hipocrisia? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Por quê? Porque eu sei que o que eu estou fazendo é ruim. Ou então, eu estou mostrando algo, estou falando algo, ou até pregando sobre coisas que eu não pratico. Isso é uma hipocrisia. Eu posso falar de coisas aqui que a palavra apresenta, mas eu sempre tenho cuidado de saber e entender se eu vivo essas realidades. Não adianta, eu não terei autoridade espiritual para apresentar algo para você que eu não vivo. Acontece sim, de nós chegarmos aqui e anunciarmos uma palavra e entendermos, Senhor, eu ainda não vivo isso. E o Senhor falar, agora você corre atrás. Agora você vai viver. Agora você vai praticar isso, porque essa verdade também é para você. Então, a hipocrisia precisa sair das nossas vidas. Nós não podemos mais compactuar com isso. Compactuar com isso. Quando nós entendemos a importância que o exemplo tem para a vida, principalmente das crianças, nós vamos começar a ter atitudes diferentes. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que nós precisamos ensinar a criança no caminho. Não ensinar o caminho, não apontar o caminho, mas ensinar no caminho. Ou seja, eu vou no caminho e levo essa criança comigo. E o meu exemplo vai fazer com que ela aprenda. Por quê? Porque se eu apontar o caminho e falar, vai por ali, e eu fazer algo totalmente diferente, ela não vai, ela vai imitar o que eu estou fazendo. Não adianta, tudo que eu falo cai por terra quando eu faço diferente. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia, nós temos que nos livrar de todo tipo de hipocrisia. Nós temos que entender que há uma videira falsa, e essa videira falsa está nos engodando, essa videira falsa está enganando a muitos. Sabe o que a videira falsa apresenta para o ser humano? O poder. Quando a palavra de Deus fala que não tem como servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, que é o Deus do dinheiro, quando nós não andamos com o Senhor, porque o nosso Deus é o dono de todo ouro e toda prata, mas há um espírito maligno que nos escraviza para que nós possamos estar numa situação de que a gente só vive em torno ou em função de resultados financeiros. Então, o poder, e nós vemos aí tanta corrupção, tantas coisas ruins que acontecem, por quê? Busca pelo poder. Busca pelo poder.
Agora, se há o poder com autoridade, aí as coisas mudam. Por quê? Porque a autoridade, ela vem do autor. E o autor é o Senhor. Então, a videira falsa, ela nos oferece poder. E o poder não é autoridade. O poder é aquilo que o cargo te proporciona. O poder é aquilo que uma cadeira te proporciona. O poder é aquilo que o dinheiro muitas vezes te proporciona. Isso não tem a ver com o reino de Deus. Porque poder sem autoridade é videira falsa. Poder sem autoridade é viver fora do reino. Poder sem autoridade é achar que você é melhor que o outro. É eu achar que sou melhor que o outro, que eu posso mais que o outro. E que eu mando mesmo e acabou. E não é assim, isso não diz respeito ao reino de Deus. O reino de Deus fala muito mais do outro do que de mim. O reino de Deus fala muito mais do outro do que de mim. E eu preciso entender isso. Agora, a videira verdadeira, que é Jesus. Essa videira é uma videira maravilhosa. E o fruto dessa videira, que é a uva, é um fruto doce. É um fruto que nos proporciona fisicamente até muitos benefícios. Eu anotei aqui. Ela é antioxidante, ela causa proteção cardiovascular, ela melhora a função cerebral, ela auxilia na digestão. Isso é o fruto natural. Isso é o que a uva proporciona. Agora, se Jesus falou sua videira verdadeira, nós precisamos aprender o que Jesus está anunciando. Nós precisamos aprender o que Ele está falando. Ele vai causar em nós coisas boas, mesmo que pareçam amargas. Porque dias atrás nós fomos colher um cacho de uva. Nossa, que cacho de uva lindo e tal. E aí colhemos, mas colhemos antes do tempo. E estava amargo. Não estava bom, não estava agradável. Mas mesmo assim, sendo de uma videira verdadeira, ele causa esses mesmos benefícios que nós encontramos aqui. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que as verdades das Escrituras são doces para a boca, mas amargas para o estômago. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós recebemos a palavra. Nossa, que palavra doce, que palavra agradável de receber, que coisa boa de ouvir, que gostoso. Eu gosto de ouvir a palavra. Mas quando nós vamos digerir, quando nós vamos permitir que ela entre no nosso interior, os processos que o Senhor vai causar no nosso interior para que a gente esteja alinhado com o céu, muitas vezes são difíceis, são amargos, não são tão bons quanto nós esperamos. Mas são processos. São processos. Por que Deus me permite passar por processos se Ele pode somente me abençoar, somente me entregar coisas boas? Porque Deus é Pai. E Deus, sendo o Pai perfeito, Ele não vai mimar os seus filhos. Ele vai permitir que os seus filhos passem por processos para que o nosso crescimento chegue a um nível de maturidade que vai agora corresponder ao que o Senhor está nos chamando para viver. Enquanto nós não encontrarmos a maturidade espiritual, enquanto nós não alcançarmos a maturidade espiritual, nós vamos continuar nos processos. E aí viver os processos é desfrutar do que o Senhor está fazendo dentro de nós. Muitas vezes é difícil, sim. É complicado, mas nós temos que encontrar em Deus um lugar de desfrute, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às situações ruins, porque se você anda com Deus, o próprio Deus vai causar caos
pequenos caos na sua vida, para que você alinhe a sua vida ao céu. Amém. E entenda, quando você está andando com Deus, você vive processos. Quando você está andando no pecado, você vive consequências. É diferente. E aí você reflita. Você está vivendo no pecado e está ouvindo o pastor falar, eu estou vivendo processo. Não, isso não é processo, isso é consequência de erro. Isso é consequência de pecado. Processos em Deus nós vivemos quando o Senhor encontra em nós corações dispostos a obedecer aos seus estatutos. Amém. A obedecer aquilo que Ele já decretou. Então nós não podemos entender de uma forma distorcida o que a palavra fala, e entender que o Senhor não vai contra a palavra dele. Nós precisamos ter como premissa a santificação. E depois o Senhor vai fazer com que todas as coisas aconteçam segundo o que Ele falou. Agora, se a minha vida não é uma vida que busca santificação, eu vou viver uma videira falsa. Eu vou viver falsas sensações. Eu vou viver falsos processos que não são processos, que são consequências. Então entenda, nós precisamos buscar a santificação. Sede santos como eu sou santo, disse o Senhor. E aí a videira verdadeira, ela nos dá autoridade. Olha, nos oferece autoridade. E nos oferece autoridade espiritual. E por que é importante eu ter autoridade espiritual? Para que eu estabeleça reino. Para que eu estabeleça reino. Ter autoridade espiritual é importante para que eu estabeleça reino. O que é estabelecer reino? É eu viver uma expansão do meu interior que vai alcançar outras vidas e vai tirar outras vidas das garras de Satanás. É eu viver uma expansão interior que vai me fazer ser transformado e crescer para que outras vidas possam ser alcançadas através da minha vida. Isso é estabelecer reino. E eu preciso, para estabelecer reino, de autoridade espiritual. Porque se eu não tiver autoridade espiritual, as minhas palavras serão vãs, serão lançadas ao vento. Quando eu tenho autoridade espiritual, tudo que eu falo penetra o espírito. E as pessoas são constrangidas pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que nos amou primeiro. Então, entenda, a autoridade é diferente do poder. Eu posso ter dons, por exemplo. Eu posso ter dons. E isso o Senhor entrega. E aqui nós estamos falando do poder do Espírito. Mas mesmo esse poder não é autoridade. Porque eu posso viver uma vida inteira orando por enfermos e enfermos serem curados. Mas se eu não tiver naquilo que o Senhor me chamou para fazer, não tiver em obediência, não tiver vivendo a videira verdadeira, ligado à videira verdadeira, o que vai acontecer naquele grande dia? O Senhor vai olhar para mim e vai falar: aparte-se de mim, porque eu não te conheço. Mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz milagres, prodígios, maravilhas, eu fiz tantas coisas no teu nome. Aparte-se de mim, porque eu não te conheço. E por que Deus ele faz essa citação, ele faz essa diferença? Porque a autoridade não está nos dons, a autoridade está no caráter. A autoridade está no caráter. E o que é o caráter? O caráter é o fruto. E nós já vamos ver sobre isso. Então, nós precisamos fazer essa separação do que é poder, do que é autoridade. E o que distingue a falsa videira da verdadeira videira são os frutos. O que faz separação são os frutos, porque nós podemos ver uma falsa videira e podemos ser enganados por ela. Mas o que vai fazer a diferença entre as duas são os frutos. Só teremos frutos se a videira for verdadeira. Nós só teremos frutos se a videira for verdadeira. Nós só teremos frutos se os ramos permanecerem. Nós somos os ramos.
E nós só teremos frutos se nós permanecermos ligados à videira verdadeira. Nós somos os ramos e nós precisamos continuar ligados à videira verdadeira para que tenhamos os frutos. E o que são os frutos? Aí um pode falar, os frutos são ganhar almas para o Senhor. São quantas almas eu ganhei para o Senhor, quantas pessoas eu trouxe para a igreja, quantas pessoas eu falei de Jesus. Isso são os frutos. Outras pessoas podem pensar que os frutos são quantas cestas básicas eu entreguei na minha vida, quantas pessoas eu tirei das ruas e levei para uma casa de recuperação, quantas obras de caridade eu fiz. Isso são os frutos. Outros podem pensar que essas obras e outras obras são os frutos, mas eu quero dizer para você que os frutos são o caráter transformado. Amém. O caráter transformado. A palavra diz: o que vale ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Se fruto fosse ganhar almas para Jesus, nós não precisaríamos nos preocupar, porque quanto mais almas eu ganho, mais fruto eu estou dando e eu tenho acesso ao reino. Mas não é isso que a palavra fala. Fruto é aquilo que é gerado no meu interior, é a transformação do meu caráter, é o crescimento interior, é uma transformação gerada de dentro para fora e não de fora para dentro. É uma transformação no meu interior que vai fazer com que a cada dia mais eu seja parecido com Cristo, eu tenha o caráter de Cristo, é o meu caráter transformado. Quando nós pegamos uma uva, é um cacho e várias frutas. E aí nós olhamos para Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, e nós encontramos o fruto do Espírito, que é um fruto, como um cacho da uva, e várias qualidades. E isso fala do quê? Isso fala de transformação interior. Quando nós damos frutos ligados à videira verdadeira, que é Jesus, nós começamos a viver essas qualidades do fruto do Espírito: alegria, amor, paz, domínio próprio, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão. Nós começamos a viver e desfrutar de tudo isso. Então nós precisamos entender que para que eu tenha frutos, para que eu dê frutos, eu preciso permanecer ligado à videira. Eu sou o ramo, eu preciso permanecer ligado na videira. Se eu sair de perto da videira, ou se eu for cortado, como diz a palavra de Deus, o Pai é o agricultor, e se eu não der frutos, eu serei cortado. Ou seja, se eu não permitir que Ele transforme o meu interior, eu serei cortado. E aí eu volto naquela reflexão que nós fizemos no começo. Quando eu não me comprometo com as coisas do reino, eu não estou permitindo que o Senhor transforme o meu interior, eu sou cortado. Quantas são as pessoas que, uma vez confrontadas pela palavra, fogem e ficam indo de igreja em igreja. E aí fala: não, eu não estou sendo cortado, porque eu posso sair daqui e ir para outra igreja. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando de reino. Eu estou falando de estar ligado a Deus. Eu não estou falando de estar ligado a uma denominação. Eu estou falando de estar ligado a Deus, de olhar para a causa, que é o reino de Deus, que está acima de qualquer denominação, que está acima de qualquer reunião de pessoas. Nós precisamos entender o que é o reino de Deus e acessar novas dimensões no reino do Espírito. Nós vamos avançar quando nós permitirmos que Ele transforme o nosso interior. Isso é dar frutos. E aí, nós precisamos ter a convicção de que permanecer é corresponder ao que Ele disse ao nosso respeito. Porque o Senhor, Ele tem um desenho único, um desenho traçado para cada um de nós, desde antes da fundação do mundo. E aí, Ele falou algo sobre nós. E aquilo que Ele falou sobre nós
Nós precisamos entender nele. Nós só vamos entender isso se a gente tiver relacionamento com ele. Só vamos entender isso se nós tivermos uma vida de oração, uma vida entregue ao Senhor. Entender o que ele falou sobre nós e viver aquilo que ele disse. Então, permanecer é corresponder àquilo que ele disse. É atender o chamado de Deus. O que é o chamado de Deus? O chamado de Deus é quando ele me chamou para ser pastor. Não, isso não é um chamado. Isso é a vocação. É o que ele falou sobre mim desde antes da fundação do mundo. Meus irmãos, eu me entreguei para Jesus com 17 anos. E eu fui entender o que Deus tinha falado sobre mim com mais de 30. Foram muitas tentativas. E quantos que estão aqui também? Muitas tentativas. Acho que eu vou fazer isso agora. Acho que agora eu vou fazer aquilo. Estou falando profissionalmente. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Acho que isso aqui... Aí nós somos movidos por mamon. Acho que isso aqui vai dar dinheiro. Eu recebi uma pessoa essa semana e a pessoa falou assim para mim: isso aqui é maravilhoso. Isso aqui, olha, eu acho que você não devia chamar aí de school de escola. Você tem que chamar de hotel para crianças. Porque hotel para criança é um negócio milionário. Você vai ver o resultado que vai dar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não falei nada, fiquei quieto. Mas isso não tem nada a ver com o reino. Nós não trabalhamos por resultados financeiros. Nós trabalhamos por propósito. E todos os recursos que eu e você precisamos estão dentro do propósito. Quando você vive o propósito, você encontra o recurso dentro do propósito. Então nós precisamos entender que Deus falou algo a nosso respeito. E agora nós precisamos descobrir o que Ele falou. Quantas decisões erradas, meus irmãos. Quantas coisas que foram arriscadas demais. E até mesmo quanto dinheiro perdido por tentativas. Por tentativas. Até entender o que o Senhor havia falado sobre mim. E quando nós realizamos o nosso primeiro batismo, eu fui me trocar, depois do batismo, todo molhado, fui me trocar, a Gesa entrou para se trocar comigo. E aí eu falei: e aí, o que você está sentindo? Ela falou: nunca me vi tão no centro do meu propósito. Então, nós já tínhamos vivido muitas coisas. A Gesa trabalhava numa corporação que tinha 40 mil funcionários. Era coordenadora de saúde. Na época da pandemia, imagina. Caiu tudo na responsabilidade dela. E aí a gente vê, né, fazendo. E a Gesa tem ideia, aí faz isso, faz aquilo. Mas ela foi treinada. Sem querer ser treinada, ela foi treinada. E o nível de exigência dela é muito alto. E às vezes a gente acha que ela até meio... Nossa, a Gesa é muito exigente, mas o nível de exigência dela e de excelência dela é muito alto. Então, coisas que eu acho que são simples, tá bom, beleza, vamos lá. Ela fala assim: não, isso aqui tem que mudar, isso aqui tem que melhorar. Tá? E o que a gente faz com isso? A gente aprende, se a gente tiver o coração ensinável. Agora, se a gente começar... pelo amor de Deus, só fica falando. Não, nós precisamos entender aonde Deus nos inseriu e como Deus está trabalhando no nosso interior. Então, meus irmãos, o Vitor está aqui. Vitor, é um prazer te receber, viu? E teve uma época, um período da minha vida, ele até prestava serviço para a gente, que foi uma tentativa. Deu certo? Deu, tá aí até hoje, mas não era o meu propósito de vida. Eu abri mão, eu e minha esposa abrimos mão. Não era aquilo que o Senhor tinha falado sobre nós. E como que você descobriu? Eu não descobri, Ele me entregou. Eu não descobri, Ele me entregou. Mas aonde Ele te entregou? No meu secreto. No meu secreto, dia após dia.
tendo encontros diários com o Senhor. Tinha dias, meus irmãos, isso vai acontecer comigo, vai acontecer com você, acontece com todo mundo, que eu entrava no meu quarto, eu me ajoelhava para orar, e eu orava, levantava e falava, parece que eu perdi meu tempo, parece que eu não devia ter feito nada disso, porque eu não senti nada, eu não vi nada, não fez nenhum barulho, eu achar que era algo sobrenatural. Parece que a minha oração não passou do teto. E está tudo muito frio, tudo muito estranho. Só que sabe o que vai fazer toda a diferença? É o que a palavra acabou de nos ensinar. Permanecer. Permanecer. Sabe o que diz lá no verso 7 desse capítulo 15? Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, você pode pedir tudo que você quiser, que eu farei. Em que condições nós vamos pedir tudo que nós quisermos e Ele vai fazer? Quando nós permanecermos. Por quê? Porque quando nós permanecemos, nós começamos a dar frutos. E esses frutos fazem com que nós venhamos a entender o que o céu está informando. E aquilo que nós vamos pedir já não é mais as nossas vontades, os nossos desejos egoístas. Já está tudo alinhado com o céu. A gente está orando a Deus e pedindo algo para que o Senhor faça, não mais para nós, mas para que Ele faça para o reino. E se Ele quiser usar as nossas vidas, Ele vai usar. Ele vai usar. Então, nós precisamos entender o poder da permanência. O poder da permanência é permanecer que vai fazer com que a gente gere frutos. E permanecer é corresponder ao que Ele disse desde antes da fundação do mundo. E aí a palavra fala que o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. Se eu não permanecer, o agricultor vai me cortar. Ele vai cortar porque ele é mau? Não, ele vai cortar porque eu não permaneci. E se eu não permaneço, eu sou um desserviço ao reino. Se eu não permaneço em Jesus, eu só atrapalho a obra. Se eu não permaneço em Jesus, eu só atrapalho a causa. Se eu não permaneço em Jesus, eu dou um mau testemunho e eu mancho o evangelho. Se eu não permaneço em Jesus, as minhas atitudes, elas vão demonstrar o que está dentro de mim, as pessoas vão se escandalizar e vão falar, ah lá o crente, ah lá, ele não vai lá na igreja e está fazendo aquilo. Isso é um desserviço ao reino. Nós damos mau testemunho, damos falso testemunho e estamos todos os domingos na igreja. Glória a Deus e aleluia. Isso não quer dizer nada. Mas nós também não diminuímos a importância de congregarmos. Jesus disse. Acho que não foi Jesus que disse, desculpa. O autor aos Hebreus disse: não deixem de congregar, como é o costume de muitos. Nós não podemos parar de nos reunir. Nós não podemos parar de congregar. Nós não podemos parar. Por quê? Porque uma brasa fora do braseiro, ela apaga. Agora, quando eu continuo inserido no corpo, eu vou crescer. E crescer é dar frutos. Por quê? Porque a palavra fala que assim como o ferro afia o outro ferro, o homem afia o outro homem. E aí eu vou ver pessoas totalmente diferentes de mim e vou entender que nessas diferenças o Senhor trabalha para que eu cresça. Para que eu cresça. Quando eu estou trabalhando com alguém, lá no seu trabalho, tem alguém que você não gosta, pois considere que se você está andando com Deus, o próprio Deus colocou essa pessoa para andar com você e te fazer crescer. Te fazer vencer o egoísmo, te fazer vencer a falta de tolerância, está te dando paciência, está te dando perseverança, está te fazendo ser uma pessoa contínua, que tenha continuidade, e você vai permanecendo, e o Senhor vai te proporcionando crescer, e isso é dar frutos. Isso é dar frutos. Agora, quando você se vê numa situação difícil e foge, aí se vê numa situação difícil de novo e foge, como você vai crescer? Como que eu vou crescer se eu fugir dos processos? Por quê? Porque tem formas de fugir do processo. Tem formas de burlar o processo.
Tem jeito, a gente sempre vai dar um jeito. Mas se eu aceitar que eu preciso entrar num lugar em Deus para viver novas realidades e permitir que Ele faça algo no meu interior, eu vou viver coisas novas, grandes, firmes, que eu nunca imaginei viver. Ouça o testemunho de cada um que aqui está e você vai ver a obra maravilhosa que Jesus operou na vida de cada um. Amém. Amém? Então, se eu não permanecer, o agricultor corta. Se eu permanecer nele, ele continua me limpando para que eu possa dar mais frutos. Então, eu acredito que a chave de todas as coisas é a permanência. Isso é algo que a gente fala desde o início, quando nós tivemos o entendimento, lá no quintal da nossa casa, a gente congregava com algumas poucas pessoas, e o Senhor já nos entregava essas palavras. Duas palavras, permanência e disposição. Amém. Permanência e disposição. Deixa eu tomar uma água aqui, porque senão a Vanusa depois fica brava. Né? Glória a Deus. Nós precisamos permanecer nele, para que ele continue nos limpando, para que a gente possa dar mais frutos. Amém? Amém. Permanecer não é uma sugestão. Permanecer é uma ordem. Para aqueles que querem viver para Cristo, para aqueles que querem viver uma vida abundante, como Jesus nos prometeu, permanecer é uma ordem. Amém. Nós temos que permanecer. Temos que permanecer. Entenda, vou falar mais uma vez, permanecer não é estar na igreja todo domingo. Embora isso seja extremamente importante. Eu sou uma pessoa que nunca gostei de perder culto. Por quê? Porque eu entendo que o momento que nós estamos cultuando, o Senhor libera palavras sobre as nossas vidas, palavras proféticas que se tornarão algo real no mundo em que nós vivemos, nas realidades que nós vivemos. Quantas foram as palavras que eu recebi em cultos como esse, e que são palavras que eu vivo hoje, são profecias que eu vivo hoje, são declarações que vieram sobre a minha vida através de uma pregação, através de uma simples pregação, de uma pregação expositiva da palavra. A pessoa foi e expôs a palavra e eu entendi verdades do Evangelho que eu tomei posse e eu vivo hoje essas realidades. Então nós precisamos sim dar importância ao culto, precisamos sim dar importância à nossa reunião, precisamos sim estar aqui todos os finais de semana, precisamos sim congregar, precisamos sim conviver com a igreja. Precisamos ter laços de amizade, precisamos ter irmandade, precisamos ser generosos uns com os outros, precisamos entender o crescimento que Deus dá através dos relacionamentos, porque se tem uma forma que Deus nos faz crescer é através dos relacionamentos, das diferenças que há entre nós. Mas isso não é tudo. Eu posso ser uma videira, ou posso viver seguindo uma videira falsa. E eu posso estar em uma congregação. Então permanecer é uma ordem. Nós precisamos entender. Agora, quando Jesus fala que o Pai é o agricultor, nós temos algumas verdades para entender aqui. Quem que é o agricultor? É aquele que cuida. É aquele que cultiva. O agricultor é aquele que cultiva. E agora, eu preciso corresponder a esse cultivo. De que forma que eu vou corresponder a esse cultivo? Cultivo tem a raiz da palavra cultivo, ela dá também origem à palavra culto. E ela dá origem também à palavra cultura. Então, quando eu entendo que eu preciso cultivar, eu estou cultuando ao Senhor. Eu estou cultuando ao Senhor. E eu estou implantando uma cultura. Olha só, eu estou com cuidado aqui para que a gente possa entender.
quando eu entendo o cuidado, o cultivo do Senhor, eu preciso corresponder a esse cultivo. De que forma? Cultuando ao Senhor e gerando uma cultura que vai estabelecer o reino de Deus. Quando eu cultuo, eu estou tendo um relacionamento na vertical. Quando eu cultivo ou quando eu implanto uma cultura, eu estou tendo um relacionamento na horizontal. Então isso forma uma cruz. É tanto na vertical quanto na horizontal. Quando nós correspondemos àquele que cultiva a videira, nós então estamos estabelecendo o reino de Deus. Há uma cultura que nós precisamos viver. É a cultura do reino. A cultura do reino. E sabe, reino é diferente de império. Reino é diferente de império. Colossenses capítulo 1, verso 13 fala que nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Império tem várias culturas. Dentro de um império tem várias culturas, tem várias visões, tem várias formas de fazer. Dentro do império, a visão ou o objetivo principal é o lucro, é o resultado de crescimento material, é o aumento daquilo que é bem. Dentro de um império, se visa o poder. Agora no reino, não. No reino, existe apenas uma cultura. É um só objetivo. É um só propósito. É uma só visão. No reino, nós visamos não o lucro, mas o propósito. Visamos o propósito. No reino, nós não buscamos poder, mas sim a autoridade. Quando os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, quem é o maior no reino? Jesus poderia dar uma resposta assim: não queira ser maior do que o outro. Não queira. Não, Jesus não fez nada disso. Jesus, ele teve o cuidado de responder essa pergunta. Por quê? Porque ser maior no reino é estar em pleno crescimento. Não quer dizer que eu vou ser melhor que o outro, mas quer dizer que eu estou em expansão. E essa expansão vai fazer com que esse reino seja estabelecido através da minha vida. É isso que o Senhor espera de nós. Mas o Senhor responde. E ele faz o que para responder? Ele chama uma criança. E ele fala o seguinte: quem no reino for humilde como essa criança, será o maior. E aí, olhando para esse texto, eu já falei algumas vezes aqui sobre isso. Algumas pessoas se lembram e conhecem. Eu comecei a pensar, Jesus falou da humildade da criança, mas criança não é humilde. Eu já visto José. Eu nunca ensinei ele a fazer birra. Ele faz birra. Eu nunca ensinei ele a falar: é meu. É meu. Dá aqui, papai José. É meu. Aí você tira da mão, começa a chorar, espernear. Criança não é humilde. Criança já nasce com a natureza inclinada para o pecado. Nós nascemos com essa natureza, inclinados para o pecado. Não há humildade em nós quando nós nascemos. É o orgulho que vem no nosso interior. E nós precisamos vencer o orgulho. Agora, por que Jesus falou isso? Porque de todo ser humano, o que tem mais facilidade de superar os traumas de relacionamento são as crianças. É verdade ou não é? Se uma criança brigar aqui agora, aí chama os pais. Aí os pais vão lá, tá uma criança puxando a cabeça da boneca, a outra criança puxando a perna. É meu. E os pais vão e separam e tal, e não sei o quê. E os pais discutem. Aí vira as costas, os pais estão brigados, as crianças já estão brincando de novo. Por quê? Porque a criança tem facilidade de superar traumas de relacionamento.
Então, se nós aprendermos como as crianças a superar as ofensas, superar os traumas de relacionamento, o Senhor vai encontrar em nós humildade. E a humildade é a matéria-prima da autoridade espiritual. Quanto mais humildade Ele encontra no nosso interior, mais autoridade espiritual Ele nos entrega. E quanto mais autoridade espiritual Ele nos entrega, mais nós temos os frutos necessários para estabelecer o reino de Deus. Então, quando uma pessoa te fecha no trânsito, você não vai responder para ela. Você vai ficar quieto, respirar fundo e aproveitar a oportunidade que Deus está te dando, de que Ele encontre em você mais humildade. É uma escolha que nós fazemos. Eu quero ter mais autoridade espiritual ou eu quero ter razão? Eu briguei com a minha esposa e não vou conversar com ela porque ela está errada e eu estou certo. A escolha é sua. Você vai pedir perdão, liberar perdão, se reconciliar e superar as ofensas, os traumas de relacionamento, como Cristo faria. E permitir que o Senhor encontre em você mais humildade para que Ele te dê mais autoridade espiritual, ou você vai continuar birrento, querendo ter razão. É uma escolha que nós fazemos. E essas situações acontecem o tempo todo. O tempo todo. Por quê? Porque são oportunidades que o Senhor nos dá de podermos ter mais autoridade espiritual. Então, não queira responder à altura. Não queira humilhar, mas se humilhe. É isso que Jesus nos ensina. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Amém? Amém. E para finalizar, eu queria dizer o seguinte: frutos são para servir. Frutos são para servir. Você não vai num pé de limão como aquele ali e ver o próprio pé de limão consumindo os limões. Você não vai num pé de manga e ver o pé de manga consumindo as mangas. Você não vai num pé de acerola e ver o pé de acerola consumindo as acerolas. Por quê? Porque ele dá o fruto para que os outros desfrutem. Então, o fruto que eu e você damos, segundo a nossa permanência na videira, segundo o que nós vamos desenvolver sobre aquilo que o Senhor falou sobre nós, e tudo isso que o Senhor nos trouxe nessa manhã, esses frutos serão para os outros desfrutar. Porque um caráter transformado, ele gera ambientes de graça. Um caráter transformado, ele gera ambientes que não vão ter dissensões, não vão ter discussões, não vão ter brigas. Um caráter transformado, ele gera em nós pessoas agradáveis. Pessoas que os outros vão querer estar perto. Por quê? Porque quando nós damos frutos, as pessoas querem desfrutar. As pessoas querem aproveitar desses frutos. As pessoas querem se deliciar desses frutos. E o chamado do Senhor para nós nessa manhã é para que nós sejamos pessoas agradáveis. Por favor, não seja um crente chato que quer colocar o evangelho goela abaixo das pessoas. Não, acima de tudo o amor. O amor acima de tudo. E diga-se de passagem, o amor de Cristo é o amor que corrige, é o amor que alinha, é o amor que chama atenção, não é um amor liberal. Tudo pelo amor, em nome do amor, não é isso. Amor é renúncia. Amor é renúncia. E às vezes nós estamos continuando no erro. Por quê? Porque Deus é amor, Ele quer me ver feliz. Não, Deus quer te ver morto. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Entenda, o Senhor quer que você
Mate as suas próprias vontades para que esteja alinhado ao céu e faça a vontade dele. Nós vamos morrer para nós mesmos. Mas morrer para nós mesmos é desfrutar de uma vida que nós ainda não conhecemos. Uma vida abundante que ele tem para nos entregar, que nós não vamos andar preocupados por coisa alguma. A paz que excede todo entendimento, de Filipenses 4, vai dominar a nossa mente e o nosso coração. Viver uma paz que nós nunca experimentamos. Isso que Jesus nos oferece. Então, que nós possamos permanecer ligados na videira e que possamos dar muitos frutos, para que o reino de Deus seja estabelecido através das nossas vidas e nós possamos ver muitas pessoas desfrutando daquilo que o Senhor está fazendo no nosso interior. Amém. Amém?